Capítulo 257, Crescimento. 7. Os olhos do ancião-chefe se arregalaram de surpresa. O príncipe arrogante e egocêntrico tinha abaixado sua cabeça. Ele sabia o que isso significava. O que o fez ficar tão desesperado? Na verdade, apesar de suas palavras, o ancião-chefe tinha uma boa opinião de Punch. Punch era de fato considerado uma pessoa simples, mas era por causa da sua honestidade e franqueza. Na verdade, o ancião-chefe tinha uma capacidade incrível de avaliar e analisar as coisas. Se Punch realmente fosse um idiota, ele não teria sido escolhido como um dos candidatos para o trono. Ele também não era fraco. Na realidade, não era justo compará-lo a gênios como o ancião-chefe e o rei marcial. Punch na verdade era um dos membros da tribo mais habilidosos e mais ninguém da sua idade conseguiu alcançar o mesmo nível de artes marciais que ele. O ancião-chefe só disse essas palavras tão cruéis para Punch para testar sua paciência. Paciência era a parte mais importante do Mugong. Quando seu crescimento parava, quando você se deparava com uma parede ou quando perdia uma batalha, você teria que parar e refletir sobre o que aconteceu. Se ficasse nervoso e fugisse porque a autorreflexão era muito difícil, você nunca cresceria. Isso era especialmente o caso para uma habilidade como o relâmpago de sangue. A habilidade envolvia muitos conceitos complexos, já que era um Mugong que o próprio ancião-chefe criou. Uma grande quantidade de autodomínio era necessária. Sem paciência, era impossível se tornar mais do que um livro com uma capa bonita. O ancião-chefe viu que Punch tendia a ser impulsivo e isso era inaceitável. No entanto, enquanto ele examinava Punch com olhos brilhantes, o ancião-chefe pensou, ele mudou. Se fosse antes, Punch teria chutado a porta e saído zangado ou então teria se jogado no chão e feito birra. Mas dessa vez, ele estava de cabeça abaixada. O ancião-chefe ficou em silêncio por um longo tempo. Ele queria ter certeza de que Punch estava falando sério e que não era nenhuma brincadeira. Durante esse longo silêncio, Punch não moveu um músculo. Era evidência de como ele desesperadamente precisava do relâmpago de sangue. Não era simplesmente por causa do seu senso de inferioridade ou do desejo de derrotar Yonvou. Ele respeitava seu amigo e foi sincero quando disse que se tornaria os dentes dele. Ele não podia aceitar essa diferença tão grande entre eles, então chegou a uma conclusão. Força. Ele cerrou seus dentes. Eu preciso de força, como Yonvou. Punch sabia que ele não seria nada se não ficasse mais forte. Edora concordava com ele, por isso que ela saiu para ganhar mais força subindo os andares. Porém, Punch queria uma forma de força mais destrutiva e substancial. Ele não conseguia esquecer o relâmpago de sangue que viu o ancião-chefe usar no campo de batalha e a influência que esse poder carregava era algo que ele poderia usar. Foi por isso que ele ficou ao invés de sair, apesar de tudo o que o ancião-chefe tinha dito. Orgulho. Arrogância. Essas coisas eram importantes. Essas eram qualidades que só pessoas com força tinham o direito de possuir. Depois que algum tempo se passou, o ancião-chefe suspirou, balançando sua cabeça. Punch percebeu que ele o tinha dado uma chance, se bem que ele suspeitava que o seu caminho não seria fácil, por causa da personalidade do ancião-chefe. Já que você é tão teimoso assim, não tem nada que eu possa fazer. Mas você vai ter que provar algo antes. Punch levantou sua cabeça. Suas costas doíam por ter ficado curvado por tanto tempo, mas seus olhos estavam brilhando. E o que seria? As suas qualificações por trás de seus óculos. Os olhos do ancião-chefe estavam pensativos. As qualificações para se tornar o meu sucessor. Qualificações. Punch se perdeu em pensamentos enquanto saía da residência do ancião-chefe. Ele não entendia o que significava provar suas qualificações para se tornar o sucessor do ancião-chefe. Ele tinha certeza de que o ancião-chefe não disse aquilo simplesmente para fazê-lo ir embora. Parecia que ele queria um bom motivo para dar o relâmpago de sangue para Punch. Um motivo para eu me tornar o sucessor dele. Punch olhou para suas mãos. O ancião-chefe era a pessoa mais velha da tribo e o tio-avô de Punch. Foi ele quem colocou o rei marcial, Nail, na posição em que ele estava agora e trouxe a prosperidade para a família Xiongran.
A habilidade básica do relâmpago de sangue, controle do relâmpago, era algo que Punch já podia usar. Isso significava que ele tinha as qualificações mais básicas e não seria difícil de se aprender o relâmpago de sangue. Isso quer dizer que Punch parou no meio do caminho. Eu preciso conseguir a alma de relâmpago primeiro. A alma de relâmpago era o que você conseguia depois de dominar o controle do relâmpago. O seu relâmpago e o seu corpo se tornavam um e o caminho para a energia sólida se abria. Relâmpago de sangue era um Mogong de energia sólida. A alma de relâmpago era o próximo passo depois de dominar o básico. Punch sentiu sua mente se clarear. O caminho que ele encontrou depois de tantas curvas e desvios era o mesmo. A alma de relâmpago era a recompensa que os usuários de controle do relâmpago recebiam. Agora ele tinha um objetivo claro. Punch continuou andando com um propósito agora. Ele não tinha tempo a perder. Quer dizer que o Punch está fazendo um treino isolado. Yonvou ofegava enquanto olhava para Galliard, seu interesse despertado. Ele estava treinando o pulo sombrio da flecha, uma habilidade que o permitiria aumentar sua velocidade. Sim. Fiquei sabendo que ele foi até o rei marcial e insistiu para que pudesse pegar a chave da sala Milbiryok. A sala Milbiryok. Parece que Punch está mesmo determinado dessa vez. Yonvou arregalou os olhos. A sala Milbiryok ficava nas partes mais profundas dos prédios de treinamentos isolados. Uma vez dentro, você ficaria sozinho em uma área de 600 metros quadrados com uma quantidade limitada de comida. Era impossível abrir a porta do lado de dentro, então a pessoa precisava ter muita determinação quando entrasse. Só aqueles que estavam prontos para treinar por vários anos que entravam lá. Punch tinha definitivamente feito uma decisão séria. Além disso, com a autoridade da família real, ele pediu para abrir os arquivos marciais. Os anciãos deram permissão para ele pegar 5 livros do arquivo de habilidades de nível ouro. Não acho que vamos vê-lo por um tempo. A pessoa só poderia entrar no arquivo de habilidades de nível ouro com a permissão do rei ou dos anciãos. No entanto, os membros da família real podiam entrar livremente pelo menos uma vez na sua vida inteira. Parecia que Punch tinha usado essa oportunidade. Como Galliard disse, era óbvio que Punch estava determinado dessa vez. Yonvou queria saber que tipo de expressão ele fez quando entrou na sala Milbiryok. Mas Yonvou não planejava ir visitá-lo. Isso o deixaria com vergonha e não tinha nenhuma necessidade. Yonvou achou que sabia como Punch estava se sentindo. A realidade de ser mais fácil dizer as coisas ao invés de fazer provavelmente o motivou. E ele levou 5 livros. Ele vai ter que se esforçar com aquele temperamento dele. É mais fácil para as pessoas que têm experiência em estudar. Galliard deu um sorriso desdenhoso enquanto respondia em Yonvou. Além disso, estão dizendo que a Edora começou a subir a torre. Ela saiu sem dizer nada e só deixou um recado para a médium psíquica, então parece que ela também está bem determinada. Yonvou assentiu. Ele entendia suas decisões. Edora tinha a perspicácia e a espada Yang. Era melhor para ela desenvolver sua perspicácia enquanto usava sua espada Yang em batalhas de verdade. A Edora vai se sair bem. Ele estava um pouco preocupado com Punch, mas sua fé em Edora era mais profunda. Ela não tinha mostrado muito a ele, mas Yonvou sabia que ela mantinha várias coisas bem escondidas. Se ela usasse a sua espada mágica divina com todos os seus poderes, seria difícil para ele vencê-la. Yonvou limpou a poeira em seu corpo e se preparou de novo. Se os 2 irmãos estavam tão determinados, ele não podia ficar para trás. Perder para eles vai ser uma vergonha, já que eu sou o mais velho. Com esse pensamento, Yonvou deu um impulso no chão de novo. Bum! Assim que Yonvou se moveu, o tempo voltou a se mover mais rápido. Você aprendeu a controlar a consciência. Você aprendeu o pulo sombrio da flecha. A proficiência da habilidade Shunpo aumentou drasticamente. 89,1% e com isso você conseguiu uma enorme pista em relação à circulação da consciência. Você aprendeu travessia única do rio. A proficiência da habilidade Shunpo aumentou drasticamente. 95,2% O treino continuou.
Você aprendeu a usar a consciência automaticamente. Você aprendeu teletransporte de tensão. A proficiência da habilidade Shunpo aumentou drasticamente. 99,6% e o momento em que o seu treinamento daria frutos chegou. Você assimilou consciência completamente ao seu corpo. A percepção extrasensorial e o seu corpo estão sendo sincronizados. Você aprendeu inversão de corpo. A proficiência da habilidade Shunpo aumentou drasticamente. 121,6% Parabéns. A proficiência da habilidade Shunpo chegou no máximo. Você adquiriu um método de utilizar Godlap. Todas as estatísticas relacionadas à habilidade aumentaram. Estatísticas adicionais estão sendo fornecidas. A sua força aumentou em 15 pontos. A sua destreza aumentou em 19 pontos. Você ganhou um novo entendimento da sua habilidade. Uma habilidade superior está sendo buscada. A habilidade deslizar está sendo criada. A proficiência da habilidade deslizar aumentou drasticamente e chegou no máximo. Você adquiriu um método de utilizar Shiglap. Novas habilidades estão sendo buscadas considerando as suas estatísticas. A habilidade superior -levé está sendo criada. Você adquiriu um método de utilizar Kingong. A proficiência da habilidade -levé aumentou drasticamente. Os traços corpo de dragão demoníaco e a seta estão influenciando o processo. Uma habilidade superior está sendo criada. Caminho do vento número 80 proficiência. 0,0%. Descrição. O vento é o único amigo dos elfos negros que vivem na escuridão longe do mundo. O vento não fica em um único lugar e não tem discriminação. Ele sempre flui livremente e os elfos negros desejam ser similares ao vento. Se você passar muito tempo com o vento como os elfos negros, pode encontrar um caminho que nunca conseguiu enxergar antes. Explorador de caminhos. Toda vez que usar essa habilidade, diferentes caminhos de habilidade serão mostrados a você aleatoriamente. Haverá um resultado diferente no fim de cada caminho e você será capaz de ver de 2 a 5 caminhos. Quanto maior for a proficiência, mais caminhos você poderá ver. Atualmente você possui 3 ventos: Zéfiro, Rajada, Vento do Norte. Olho da Tempestade. Você pode reunir o vento ao seu redor e fazê-lo explodir. A tempestade pode danificar seriamente os seus arredores. A habilidade Olhos Dracônicos pode ser conectada para melhorar explorador de caminhos. O número de caminhos que você pode ver será aumentado e o poder amplificado. Quando a habilidade Espírito do Abismo é conectada, a bênção do Espírito do Vento é ativada. As mudanças aconteceram de repente. Ele estava treinando como controlar a sua consciência e inversão de corpo. Quando seus olhos dracônicos ativaram, ele passou a ver 10 vezes mais imperfeições do que antes. Yonvou sentiu como se o mundo estivesse girando. Ele usou diferença de tempo para se acostumar e finalmente conseguiu ver o mundo de uma nova perspectiva. As imperfeições fluíam como rios e até as cores eram um pouco diferentes umas das outras. Algumas eram escuras e outras eram claras. Imperfeições de todos os tamanhos cobriam o mundo. Antes, Yonvou via as imperfeições como uma linha embaraçada, agora ele as via fluindo juntas. Yonvou percebeu que esse era o vento. Ele só podia senti-lo com seus outros sentidos antes, mas agora conseguia vê-lo. Isso não era tudo. Não era só o vento, Yonvou também podia ver o seu próprio corpo de uma perspectiva diferente. Seus sentidos tinham mudado completamente. Yonvou recebeu uma enxurrada de informações dos seus sentidos físicos que estavam conectados com a sua consciência e habilmente os ajustou. Seu corpo parecia tão leve quanto uma pena. Ele podia sentir o vento nas pontas dos seus dedos. Algumas partes eram macias e outras eram duras, ele podia até mesmo sentir algo além. E o mais importante de tudo, o controle veio naturalmente para ele. Yonvou abriu sua mão e o vento se enrolou como uma bola em sua palma. Ele inseriu sua consciência na bola e ela de repente pegou fogo. Poder mágico, seu corpo, sua consciência e as imperfeições, tudo isso se movia facilmente juntos. Algumas horas atrás, ele só conseguia conectá-lo se concentrando bastante, mas agora não havia mais necessidade disso.
Parabéns! Você conseguiu os olhos de vento. Galiard desceu e deu um tapinha no ombro de Yonvou. Na minha tribo, você seria considerado um caçador agora. Deve ter sido difícil para você aprender tudo isso, já que não faz parte da tribo. Você se saiu muito bem. Yonvou balançou a cabeça. Se não fosse por você, eu não teria nem tentado. Era a verdade. Ele não conseguia nem imaginar quanto tempo levaria sem a ajuda de Galiard. O primeiro professor do seu irmão ensinou várias coisas a Yonvou. Ele acabou passando de forma generosa o legado dos elfos negros para Yonvou. Graças a isso, Yonvou conseguiu finalmente derrubar a parede que bloqueava seu caminho. Você adquiriu o título Caçador dos Elfos Negros. Yonvou se sentiu orgulhoso de si mesmo quando leu a mensagem. Além disso, conectar o caminho do vento aos olhos dracônicos e o espírito do abismo foi muito fácil. Os efeitos amplificados que foram criados significavam que era mais do que só uma habilidade enumerada. É quase como um poder. Seria provavelmente um poder de nível médio. Yonvou acreditava que o caminho do vento mudaria, assim como a onda de fogo mudou. Vamos testar. Yonvou deu um aceno de cabeça e estendeu sua mão. A baioneta mágica apareceu e ele sentiu coisas que eram impossíveis de se sentir sem os olhos de vento. Era difícil de se explicar, mas era quase como se ele pudesse sentir as emoções da baioneta mágica. Do mesmo jeito que ele podia ver o vento com seus olhos dracônicos, ele podia sentir a baioneta mágica. Ela chorava para ser despertada e se livrar de sua solidão. Yonvou inseriu sua consciência nela para acalmá-la. Sua divindade veio em seguida e poder mágico fluiu dele. A baioneta mágica finalmente liberou os seus vestígios e naquele momento, Yonvou sentiu como se ele tivesse se tornado um com a espada. Ele era a baioneta mágica e a baioneta mágica era ele. A consciência o sincronizou completamente. A baioneta mágica soltou um grito enquanto aura se formava em volta dela. Era fortalecimento da espada. Yonvou a balançou poderosamente para a direita. Com isso, não seria possível replicar os 8 trigramas que ele não conseguia tirar de sua mente. Capítulo 258, Crescimento. 8 trigramas foi o poder que o rei marcial completou depois de levar seus 8 punhos extremos ao limite. Yonvou queria imitar o poder com seu fortalecimento de espada. Ele reuniu a consciência nos vestígios da baioneta mágica, replicando os movimentos que lembrava. Um brilho intenso de aura surgiu, mas nada aconteceu. A luz da aura começou a desmoronar como um castelo de areia destruído por uma onda, se espalhando facilmente em partículas. Yonvou murmurou para si mesmo enquanto olhava para a baioneta mágica que estava quieta. Como eu pensei, não funciona. O rei marcial havia dito a ele, não é o seu caminho naquela hora. Ele não entendeu o que o rei marcial estava falando. Ele achou que tinha algo de errado com o modo que estava fazendo as coisas, então tentou encontrar outros jeitos. Ele até pediu ajuda a Galiard para abrir o caminho do vento. Porém, depois de treinar tanto a sua consciência e aprender a controlar seu corpo, Yonvou entendeu o que o rei marcial queria dizer. Os 8 trigramas e os extremos marciais não são o caminho certo para mim. Os 8 trigramas e os extremos marciais usavam a energia da consciência como base. Era uma arte marcial baseada no rei marcial, já que foi um novo Mugongo que ele criou das experiências da sua vida inteira e os 8 punhos extremos. Yonvou estava trilhando um caminho completamente diferente do rei marcial, então por que ele deveria copiar os 8 trigramas e os extremos marciais? Em primeiro lugar, seria impossível. Não era a mesma coisa que o Punch querendo aprender o relâmpago de sangue do ancião-chefe. Eles usavam Mugongos similares e Punch estava pronto para desistir de tudo que aprendeu em troca do relâmpago de sangue. Yonvou não queria fazer isso. Ele já tinha aprendido muitas coisas. Ele não tinha nenhuma intenção de descartar tudo só para aprender os 8 trigramas e os extremos marciais. O rei marcial também nunca esperou que ele fizesse isso e se Yonvou tentasse, o rei marcial tentaria convencê-lo do contrário. O meu caminho com a espada acaba aqui. Quanto mais entendia seu corpo, mais Yonvou podia julgar suas habilidades.
Ele sempre soube que não era talentoso naturalmente e que só tinha ficado forte rápido por causa do potencial do corpo dracônico e das vantagens da diferença de tempo. A quantidade de esforço que ele investiu em tudo isso foi igual à quantidade de talento que não tinha. No entanto, ele tinha atingido seu limite. Não era como chegar no limite do terceiro passo do despertar, que significava progredir para um nível diferente. Ele realmente tinha chegado no fim e não podia mais avançar. Não importava o quanto ele balançasse sua espada, ele não conseguiria mais ficar forte nesse quesito. Não era uma simples parede, era um penhasco. Apesar da espada não ser o seu caminho, Yonvou percebeu que o rei marcial estava dando uma dica para outra coisa. Ele estava dizendo para eu combinar tudo na espada. Se quero crescer, não posso simplesmente aprender um pouco de cada coisa como estive fazendo até agora. Preciso juntar tudo. Já que estava diante de um penhasco, ele tinha que criar asas. O que essas asas seriam? A resposta é simples: energia da consciência. Assim como o rei marcial criou os 8 trigramas e os extremos marciais, Yonvou poderia criar sua própria arte marcial. Mas não sei por onde começar. Ele se perguntava se deveria entrar na sala Minbyuk como Punch e pesquisar a espada Yin e a espada Taishi brilhante de Pangu. Ele poderia encontrar um novo caminho assim e até reorganizar a magia que aprendeu até agora. Ele pensou nisso por um tempo. Não posso continuar com calma. Yonvou balançou sua cabeça. Entrar na sala Minbyuk seria de último recurso. Além disso, ele não tinha nenhuma ideia do que queria fazer e entrar lá sem um plano seria desperdício de tempo. Só porque ele tinha chegado no limite das suas técnicas de espada e seu corpo tinha parado de ficar mais forte, não significava que não havia outras soluções. Mesmo que as coisas parecessem impossíveis agora, ele encontraria um jeito algum dia. Não tinha necessidade de apressar as coisas. Eu devia completar a onda de fogo primeiro. Já que ele tinha dominado a consciência, completar a onda de fogo não seria difícil. Era uma habilidade que Yonvou sempre falhava em controlar e ele precisava trabalhar nesse problema. Ele também queria desenvolver uma forma final. Se esse poder imenso for combinado com a aura, vai ser uma visão incrível. Ele tinha certeza de que não teriam muitas pessoas que conseguiriam lidar com sua aura. Até mesmo o rei marcial ficou surpreso de ver o que ele fez com a rainha do verão. Ele queria testar agora mesmo, mas precisava descansar por enquanto. O seu corpo inteiro estava protestando para que ele desse uma pausa. Plop! Yonvou caiu no chão e suspirou. Galliard sorriu enquanto olhava para Yonvou. Parece que não é tão fácil quanto parece. Sim. Provavelmente é o que o rei marcial queria dizer. Sinto como se minha força toda foi sugada só de tentar. Não apresse as coisas. Você já está ficando mais forte rápido. Além disso, se for rápido demais, você pode tropeçar. Yonvou concordou com um aceno de cabeça. E já não está na hora de ir cumprimentar a sua visita. Não é legal deixar os outros esperando. Yonvou assentiu de novo. Alguns dias atrás, ele ficou sabendo que tinha uma visita. Ele enviou uma mensagem dizendo que demoraria um pouco porque estava quase fazendo um avanço com a consciência. Já que ele conseguiu dominá-la agora, era hora de se encontrar com a visita. Mas antes disso, ele precisava tomar um banho. Yonvou não tomava um banho há dias e ele podia sentir um cheiro desagradável vindo do seu corpo. Ele suspirou. Uau! Que foda! Nunca vi isso antes. Magos realmente têm cabeças estranhas. Como eles conseguiram pensar nisso? Como eu vou saber o que se passa na cabeça deles? Que? Ei, como estou? Fica bonito em mim. Você parece um porco com um colar de pérolas. Que se disse, arrombado. A atmosfera na tribo dos Unichifres estava cheia de entusiasmo por causa da chegada de um mercador com vários tipos de itens. Já fazia um tempo desde a última visita de um mercador e os olhos dos membros da tribo brilhavam enquanto eles abaixavam para ver os itens. A maioria dos mercadores sorriria com essa visão, mas Atran ficava nervoso a cada minuto que passava. Nesse ritmo, ele ficaria neurótico. Uau! Como isso funciona? É tão complicado.
Onde se usa isso? Idiota! Por que está usando desse jeito? E como que se usa? Dá um tapa nele. Para fazer máquinas complexas funcionar é só dar um tapa, entendi. Man. Eles devem ter minhocas na cabeça ao invés de cérebro. Por que estão batendo nas coisas assim? O rosto de Atran mudava para cores diferentes. Toda vez que os membros da tribo dos Unichifres tocavam um artefato caro, ele sentia que ficaria louco. Era um milagre eles ainda não terem quebrado nada pelo jeito que manuseavam os objetos. Porém, a memória dos guerreiros pisoteando o dragão vermelho sem se sentir ameaçados ainda estava clara em sua mente e ele não conseguia dizer nada. O cara que parecia idiota que não sabia como ativar o artefato era a mesma pessoa que Atran viu esmagando a cabeça de um dos 81 olhos. Atran ainda tinha pesadelos que o faziam lembrar do guerreiro de cara idiota gargalhando para o céu, coberto de sangue. O que estava ao lado dele era a pessoa que cortou uma perna de um dos 9 filhos do dragão e o outro era um maluco que pegou a perna para mastigar, dizendo que a carne tinha um gosto bom. A guerreira atrás deles parecia normal à primeira vista, mas na verdade ela era a pessoa mais doida dali. Ela empilhou os corpos dos jogadores do dragão vermelho e escalou até o topo, dizendo: eu fiz a maior pilha. Ela era pirada da cabeça. Os guerreiros da tribo dos Unichifres tinham feito uma competição para ver quem faria a pilha mais alta e também fizeram apostas para ver quem esmagaria mais cabeças e quem faria os outros saírem voando mais longe. Quando ele viu o cara que espancou a rainha do verão sorrindo para ele, o corpo inteiro de Atran tremeu. Isso tá quebrado. Ei! Vai explodir. Naquele momento, aconteceu algo não muito longe dali. Ack! Felizmente, antes da explosão acontecer, outro guerreiro a impediu e ninguém se machucou. O guerreiro prometeu pagar o valor do artefato, mas Atran sentia como se fosse desmaiar. Ele já estava esperando por Yonvou fazia 4 dias e não tinha ideia. Ele estava demorando tanto. Músculos. Para todo lado que ele olhava, tudo que podia ver eram músculos volumosos e só conseguia sentir o cheiro de suor. Se isso continuasse, ele provavelmente ficaria preso nessa prisão de músculos se não morresse de estresse antes. Obrigado por trazer esses itens incríveis. Foi ótimo para melhorar o humor de todos. O rei marcial deu um tapinha no ombro de Atran, sem entender como ele estava se sentindo. A memória do rei marcial arrancando as asas da rainha do verão passou rapidamente por sua mente. Se o rei marcial acidentalmente colocasse muita pressão em seus ombros, o que aconteceria com ele? Ele quase se mijou pensando nisso. Diga a Frésia que vou usar isso bem. Atran voltou para o mundo real quando ouviu o rei marcial mencionar um nome que ele não estava esperando: Frésia. Atran olhou para o rei marcial instintivamente, mas ele já estava se afastando enquanto examinava a luva em sua mão. É claro que alguém como ele a conheceria. No entanto, até mesmo aqueles que a conheciam sempre a chamavam de mestre. Ninguém nunca falava seu nome. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabia qual era o nome dela. Atran só descobriu por acidente e até foi avisado para apagar esse conhecimento de sua mente pelas pessoas ao redor dele. Porém, o rei marcial disse o nome dela tão facilmente que parecia que ele estava dizendo para Atran entregar seus cumprimentos a uma velha amiga. Qual era a relação entre os dois? Ele estava curioso, mas Atran não conseguia reunir a coragem para ir perguntar ao rei marcial. Seus instintos de mercador disseram a ele que as coisas ficariam complicadas se perguntasse. Ele não tinha a intenção de encurtar sua vida só para satisfazer sua curiosidade. Ele ainda estava olhando sem expressão para as costas do rei marcial quando viu um rosto familiar, ou melhor, uma máscara familiar que era tão negra quanto o rosto de um demônio. Na verdade, ela pertencia ao desgraçado que realmente era como um demônio para ele. Atran esperava nunca o ver de novo, mas o que ele podia fazer? Atran era do tipo de pessoa que pularia de um precipício por dinheiro. O que aconteceu? Yonvou foi direto ao ponto sem nem dizer lá. Atran estava prestes a cuspir todos os xingamentos que estava reprimindo até agora, mas continuou a segurá-los.
Ao invés disso, ele deu um aceno de cabeça. Eles aceitaram e Yonvou assentiu. Certo. Vamos para outro lugar. Continua no próximo vídeo.